Lula versus Trump. Vem entender minha principal preocupação para a Bolsa e a economia brasileira a partir do ano que vem, com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora e vou desenvolver esse raciocínio hoje com vocês. O republicano Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro de 2025 e ele exerceu seu primeiro mandato de 20 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 2021. E nesse período, o Brasil foi comandado por Temer e Bolsonaro. Bolsonaro, todo mundo sabe, é direitista, assim como o Trump, e eles tiveram ali uma relação próxima, que se mantém até hoje. O país, os Estados Unidos, ele enfrenta diversos desafios internos e externos e não está no seu melhor momento. E eu vou citar algumas coisas aqui para vocês. A crise de 2008 teve um impacto muito forte sobre a economia americana e desde então a dívida pública dos Estados Unidos começou a aumentar vertiginosamente. Na época, o governo precisou fazer resgate de instituições financeiras, injetou bilhões de dólares para salvar bancos e seguradoras e precisou também fazer estímulos fiscais, aumentar gastos para salvar a economia, enquanto as receitas caíram porque o país entrou em recessão. Não só o país, mas vários do mundo, porque a gente sabe da importância dos Estados Unidos para o mundo. Além disso, o que favoreceu também esse aumento de dívida foi a política de baixos juros, que o Fed manteve taxas de juros próximas de zero durante anos após a crise de 2008, tornando o custo de tomar empréstimos mais baratos, e aí isso incentiva o governo a financiar déficits por meio de novas emissões de dívidas. Além disso, gente, temos a Covid-19, que aconteceu muito tempo depois de 2008, mas intensificou o problema. Novos pacotes de estímulo fiscal em 2020 e 2021, adicionando trilhões de dólares à dívida pública americana. Nós temos outros problemas também que os Estados Unidos enfrentam, além de problemas internos, nós temos o crescimento chinês, conflitos mundiais, os Estados Unidos impondo sanções à Rússia e também ajudando a financiar a Ucrânia e Israel nesses conflitos. Então, os Estados Unidos precisam investir muito na indústria bélica, continuar enviando dinheiro para esses países para que eles se mantenham firmes aí na guerra contra, no caso de Israel, o Hamas e da Ucrânia e Rússia. No entanto, lá em Israel também, né, gente? A gente sabe que tem o Irã e tem o Hezbollah, então é um conflito que está se ampliando ali regionalmente. Então, os Estados Unidos precisam estar muito presente no conflito também Israel-Hamas. Aí eu trago para vocês a dívida aqui americana. Percebo, desde 2008, como teve um aumento muito forte. A dívida americana, depois da Segunda Guerra, ela só caiu. Começou a aumentar a partir de 1980, mas estava bem baixa. Então, isso aqui não foi um problema. O problema foi depois, principalmente de 2008. Hoje está próximo a 122% do PIB. Então, gente, entendam que é muito importante para os Estados Unidos que o dólar se mantenha como moeda hegemônica mundial. E aí, vamos falar sobre o papel do dólar na economia global. É moeda de reserva global, significa que o comércio internacional, a maioria das transações, petróleo, commodities, é realizada em dólar, a cotação de commodities é em dólar. Reservas cambiais, os bancos centrais ao redor do mundo mantêm grandes quantidades de dólar em suas reservas. A gente sabe, o Brasil tem mais de 350 bilhões de dólares em reservas. Dívida externa. As dívidas internacionais são denominadas em dólares, que mantém a demanda pela moeda alta. Então, esse status dá aos Estados Unidos uma vantagem única, permitindo financiar déficits a custos mais baixos e garantir estabilidade em tempos de crise global. Quais seriam as consequências da perda do status hegemônico do dólar? Custos de financiamento aumentam, o governo americano enfrentaria maiores taxas de juros para emitir dívida, perda de influência global, redução de poder de impor sanções e de editar os termos do comércio global, desvalorização do dólar, impactando os preços de importações e aumentando a inflação doméstica. Para um país que já está com uma dívida deste tamanho, vocês imaginam o que aconteceria com o aumento do custo do financiamento. E já temos os Estados Unidos agora com uma inflação por conta de todo esse estímulo que foi feito pós-pandemia. Então, gente, é algo que, para mim, o Donald Trump vai pegar pesado. E aí, temos o quê? O nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
assumindo a presidência do BRICS a partir de 2025. O chanceler russo, Lavrov, falou que a ideia de criar uma moeda do BRICS foi do Lula, dedurou o Lula. E, além disso, nós sabemos a relação péssima que existe entre direita e esquerda no mundo, ideologias completamente diferentes, e o Lula chamou, de certa forma, o Donald Trump de nazista em entrevista. Então, gente, logo depois que saiu essa reportagem sobre o chanceler russo falando que a ideia foi do Lula, o Trump ameaçou o BRICS com tarifas de 100% se substituírem o dólar como moeda oficial. Entendam que isso é muito importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam vários desafios internos e externos, então isso aqui para mim vai ser prioridade para o Donald Trump. Então, se o Lula insistir nessa ideia de criação dessa moeda, não vai ficar bom para a gente. Além disso, nós temos aqui a Janja falando mal do Musk. A gente sabe do papel importante que o Musk vai ter no governo dos Estados Unidos a partir do ano que vem. O Musk respondeu falando que eles vão perder a próxima eleição. O Lula também não gosta do Musk. O Musk com problemas com o nosso Supremo. Enfim, o que vem por aí eu não sei, mas acredito que os Estados Unidos vai querer interferir um pouco nas próximas eleições. Um pouco ou muito. Então, gente, isso a gente precisa ficar atento. Qual vai ser a postura do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Então, qual o problema para mim de avançar nessa questão da moeda do BRICS? Pode ser visto como um desafio direto à hegemonia do dólar, potencialmente gerando retaliações econômicas ou políticas. A gente sabe que o dólar aumentar aqui no Brasil já está R$6. Imagina se o Lula insiste nisso aí. O que não vai acontecer? Os Estados Unidos pode impor sanções ao Brasil, taxar as nossas exportações, né, as importações que vão para o país. Então, por mais que a nossa parceria comercial seja maior com a China, é muito importante a parceria comercial com os Estados Unidos. Ele é o segundo maior importador do Brasil. Então, gente, seria um problema muito grande. E a maior potência do mundo, o dólar é a moeda hegemônica ainda. Então, o dólar subir mais aqui no Brasil por conta de sanções, por conta de retaliações dos Estados Unidos, seria realmente um grande problema. Então, recuar ou adotar uma abordagem mais cautelosa seria uma estratégia prudente do nosso querido presidente, equilibrando aí a ambição de diversificar o sistema monetário global com a necessidade de preservar a estabilidade econômica e as relações diplomáticas. Trump e o Brasil. Vamos lá. Durante o mandato dele, ele teve uma relação próxima com Jair Bolsonaro, porque aliado ideológico. Os governos se aproximaram, alinhados ideologicamente. Então, isso inclui apoio a políticas conservadoras e uma retórica contra regimes de esquerda na região, como Venezuela e Cuba. Enfatizaram questões comerciais e de segurança, fizeram acordos bilaterais de cooperação estratégica. Então, é possível que Donald Trump veja o Brasil como uma peça-chave em sua estratégia regional. Gente, o Brasil é a 8ª economia do mundo. Então, estamos nas Américas, na América do Sul. Eu não acredito que o Donald Trump vai querer um presidente de esquerda no Brasil se aproximando de China e Rússia. Então, isso a gente precisa ficar muito atento. Relação com o governo Lula pode enfrentar tensões caso as agendas políticas divirjam em áreas como política climática e ambiental. Trump tem uma visão diferente do Lula. Geopolítica, aproximação do Brasil com China e BRICS, que pode ser visto como preocupação por o governo Trump, que enxerga esses blocos como concorrentes estratégicos. E tem a questão da ideológica, direita versus esquerda, que a gente sabe que vai ser um problema. O Trump, ele tem uma personalidade muito forte, ego lá em cima. Bom, vamos ver como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva vai se comportar. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha principal preocupação para a nossa economia a partir do ano que vem e, consequentemente, também para a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sempre vou trazer informações importantes e relevantes sobre bolsa de valores, sobre economia e sobre o sistema financeiro em geral. Um ótimo dia para vocês.